Você já ouviu alguém dizer que um vinho é bom porque ele passou por barrica? Ou também o contrário, que barrica é um artificialismo, um modismo que esconde o vinho de verdade. Os dois lados existem, os dois têm razão em alguma coisa, mas os dois também estão errados em outras. E hoje a gente vai falar então de barrica. Roda a vinheta e simbora mais um vídeo de Muita Dose Franca neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, já sabe, o meu nome é André Vigas, eu sou sommelier, eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. E aqui neste canal eu partilho toda essa minha paixão por essa bebida maravilhosa, claro, com foco nos vinhos da França e também de Bordeaux, que é aqui que eu estou, certo? Por favor, deixa o seu like se você gosta desse vídeo e do meu conteúdo e também se inscreve no canal, beleza? Isso é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdo por aqui. Vamos nessa! Para a gente entender a barrica, a gente precisa voltar no tempo, lá no comecinho, que durante séculos o vinho foi armazenado e transportado em jarros de argila, recipientes fechados, impermeáveis, que preservavam o líquido, mas que pesavam, quebravam e eram bem difíceis de empilhar. Se você quiser entender melhor essa história aí de jarros, que não são ânforas, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal e vou deixar o link na descrição. Vale muito a pena você dar uma olhada, tá bem legal. O que ocorre é que quando os romanos chegaram à Europa Central e ao norte da Europa também, eles encontraram os povos celtas. E esses caras faziam algo diferente. Usavam tonéis de madeira para armazenar cerveja, principalmente. Imagine que você é um soldado romano cruzando esses Alpes aí com dezenas de jarros de argila pesados, frágeis. Você olha aquele celta com um tonel cilíndrico que empilha, que rola no chão, que aguenta qualquer tranco. A troca seria inevitável. A madeira então substitui a argila, mas ninguém, num primeiro momento, estava pensando no que a madeira ia fazer com o vinho. Era justamente uma questão de logística e praticidade. E foi por acidente que começou-se a perceber que o vinho que chegava depois de uma longa viagem, seja de navio ou a cavalo, tinha um gosto diferente, mais macio, com notas que não estavam lá quando saiu. A madeira estava, então, trabalhando em silêncio. Então, o que a barrica faz com o vinho? Por que ela importa? São três coisas principais. A primeira, microoxigenação. A madeira ela não é hermética, ela deixa passar uma quantidade minúscula de oxigênio. E esse oxigênio, em doses controladas, é o que o vinho precisa para evoluir. Imagina que o vinho lá dentro, na barrica, ele está respirando, devagar e bem pausadamente. Esse contato suave com o ar ele vai amaciar os taninos, vai integrar os compostos. E é o oposto de oxidação, que é quando o contato é excessivo com o oxigênio e destrói o vinho. Oxidação vai fazer com que o vinho vire algo muito indesejável, vinagre. Segunda, polimerização dos taninos. Os taninos são responsáveis pela textura nos vinhos tintos. Durante o estágio em barrica, eles começam a se unir em moléculas maiores, polimerizando. E quanto maior a molécula, menos agressiva ela é na boca. Um tinto bem jovem, tá? Ele pode ter taninos que arrancam a língua. E o mesmo tinto, depois de 18 meses em barrica, pode ter taninos que envolvem. A sensação é bem diferente, a estrutura é diferente, e a barrica ajuda muito esse trabalho. E a terceira é a extração de compostos da madeira. A madeira cede compostos ao vinho. Vanilina, por exemplo, que é o que dá um aroma de baunilha, as lactonas, que dão um certo coco, madeira doce, taninos da madeira também, que agregam estrutura no vinho. E a quantidade que vai passar para o vinho depende muito de quanto tempo o vinho fica lá e de quão nova é a barrica. Uma barrica nova cede muito mais que uma barrica usada. E é aí que começa a conversa sobre o quanto é demais. E tem ainda uma terceira variável que muita gente esquece, que é o tamanho do recipiente. Existem, por exemplo, fuldos, que são tonéis grandes que têm centenas de litros, muito maior do que uma barrica bordalesa. Quanto maior o recipiente, menor é a proporção de madeira que fica em contato com o líquido. Então, o resultado é muito menos extração desses compostos, porque tem muito menos vinho que fica em contato com a madeira. Nesse caso, o vinho vai evoluir, vai respirar, mas vai ser menos marcado por ela. É uma escolha totalmente técnica, tão válida quanto qualquer outra, quanto o uso de uma barrica clássica estilo Bordeaux.
E a barrica bordalesa padrão hoje tem 225 litros. E isso não é aleatório. São exatamente 50 galões imperiais. E sabe de onde que vem a sua caixa de vinho aí com 6 garrafas de 750 ml que você eventualmente compra? Também não é aleatório. Essas 6 garrafas equivalem a 1 galão imperial. A lógica comercial inglesa está embutida no sistema de venda de vinhos até hoje. Por essa aí você não esperava, né? 6 garrafas é 1 galão escondido. Agora, nem toda madeira é igual. E a escolha do tipo de carvalho é uma das decisões mais importantes que um enólogo toma. Carvalho francês é um grão mais fino, cede compostos um pouco mais lentamente e os aromas tendem a ser um pouco mais sutis. Especiarias, tostado, uma fumaça. É o preferido aqui em Bordeaux, Borgonha e na maioria das regiões de prestígio. É mais caro também. E tem o carvalho americano, que é um grão mais largo, que cede muito mais rapidamente e de forma mais intensa. O perfil aromático também tende a ser um pouco mais pronunciado. Baunilha, coco. Se você está bebendo um vinho tinto e sente um aroma marcante de coco, quase 100% de certeza que isso passou por carvalho americano, que é o sinal mais claro, tá? O coco é a assinatura da lactona do carvalho americano. Agora, nenhum dos dois é necessariamente melhor. São ferramentas diferentes para resultados diferentes. Agora, se você pedir para um francês qual que é melhor, você já sabe a resposta, né? Acho que o carvalho francês, ou pelo menos o europeu, tem sim uma qualidade, um aroma mais delicado e que se integra de uma maneira mais interessante ao vinho. Por meu gosto, tá? Mas vai ter quem diga o contrário. De qualquer modo, o problema não é o tipo da madeira, mas é quando ela é usada sem equilíbrio. Uma coisa comum no Novo Mundo, por exemplo, é usar um pouco das duas. Pode ficar interessante, ou não. Essa escolha é realmente técnica. Ou financeira. Carvalho americano é muito mais barato que o francês, por exemplo. Ah, André, e não dá para usar outra madeira que não seja o carvalho? Ó, eu já falei com bastante gente sobre isso e, honestamente, nenhum produtor parece convencido de que exista algo que seja realmente mais interessante que o carvalho. Por uma série de razões, mas talvez eu faça só um vídeo sobre isso. Ó, gente, não tem só carvalho francês aqui na Europa. Tem outras regiões que produzem, até alguns carvalhos aí, por exemplo, austríacos, que começam a ser reputados, etc. E eles têm, inclusive, aromas parecidos. Agora, se você me pedir, então por que o pessoal acha o carvalho francês melhor? Aí é aquela história, existe todo um know-how de produção de barricas aqui, mais aí de 7 séculos de produção de barricas aqui. Então é um know-how que vai se transferindo, é muito conhecimento, eles sabem como extrair o melhor possível daquela madeira, os grandes produtores também estão aqui. Isso tudo, obviamente, vai jogar quando a gente fala em termos de qualidade e de preço. Agora, a barrica virou centro de discussão ali nos anos 80 e 90, quando aconteceu uma coisa no mundo do vinho onde a barrica virou símbolo, a barrica virou prestígio. Quanto mais madeira, mais sério o vinho parecia. Críticos premiavam, consumidores pagavam mais e os produtores responderam à demanda. 100% de barrica nova, 24 meses, 36 meses, 48 meses, enfim. O resultado? Vinhos onde você bebia madeira. A gente já falou algumas vezes disso por aqui, parquerização, etc. Eu vou deixar os vídeos que eu tenho sobre isso aqui na descrição para você dar uma olhada, tá? Mas a verdade é que esse estilo saiu de moda e todo mundo começou a achar que estava bebendo a mesma coisa. Isso eu concordo também. Só que esse movimento contrário também tem o seu limite. Existe hoje uma corrente que celebra o vinho sem nenhuma madeira, zero barrica, só fruta, só frescor, só o que a uva dá. Eu acho válido, tá? Porque existem vinhos realmente extraordinários assim. Mas um vinho que é só fruta, sem nenhuma complexidade, digamos assim, adicional, sem uma estrutura, sem uma certa profundidade, também é limitado. A barrica, bem usada, agrega uma dimensão. E dimensão é o que separa um vinho interessante de um vinho inesquecível. Pensem na complexidade de um Sauternes. Não dá para imaginar um vinho com aquela profundidade sem um estágio em madeira. Ou um belíssimo Bordeaux, longo, elegante, cheio de camadas, sem estágio em madeira. Simplesmente não é possível. E é tão bonito ver um vinho que tem uma madeira assim tão bem integrada. E eu vou citar um ponto que muita gente ignora. A barrica ela não funciona da mesma forma com todas as uvas. E isso não é uma questão técnica apenas, é sensorial. Tecnicamente você pode barrificar
qualquer vinho. Mas a pergunta é, o que você vai perder no processo? E o que você vai ganhar fazendo isso? Vamos dar o exemplo do Sauvignon Blanc, que é uma das uvas brancas aí mais aromáticas do mundo. Tem um perfil exótico e vibrante. Vale a pena colocar esse vinho numa barrica nova por 12 meses? Será que o que você vai ganhar compensa a perda de justamente o que tornava o vinho especial? Agora você pega um Chardonnay, que é uma uva branca de um perfil bem mais neutro, mais maleável. A barrica ela vai agregar uma textura, cremosidade e vai dar ao Chardonnay uma dimensão que a uva sozinha não necessariamente teria. É um casamento que tende a funcionar melhor, digamos assim. Por isso que grandes borgonhas, brancos, né, que são sempre feitos de Chardonnay, são vinhos de barrica. E grandes Sancerre e Puy-Fumé, por exemplo, feitos de Sauvignon Blanc, são majoritariamente sem madeira. A uva e o terroir devem guiar a decisão, sempre. Integração é a palavra-chave. Um vinho bem feito com barrica não tem gosto só da madeira. Ele tem profundidade, complexidade, camadas. Os aromas estão lá, mas estão fundidos com o resto. Quando a madeira ela parece assim mais sozinha, mais destacada, mais marcada, é porque, honestamente, ela não está bem integrada. Falhou talvez a técnica ou o tempo, ou simplesmente o produtor não está conseguindo entender, talvez, o terroir dele. Eu já visitei um produtor que me disse exatamente assim: André, eu não tenho como colocar meus vinhos 18 meses em barrica. O meu terroir é bem interessante, dá para fazer vinho bem legal com ele. Mas a uva que ele me entrega não tem essa capacidade. Então, além de não ser a minha escolha favorita, é uma escolha de uma limitação técnica também. Vocês entendem o quanto de maturidade um produtor desse tem que ter? Então, para responder a pergunta inicial, barrica é melhor? Você já sabe a resposta. Depende. Da uva, do estilo, da intenção, do percentual, do tipo de carvalho, do tempo de estágio. Depende do vinho que você quer fazer e do vinho que você gosta. Parem de brigar pelo sexo dos anjos, ok? Mas bora lá, vamos parar aqui com a teoria. Espero que vocês tenham gostado e entendido bastante, mas vamos beber um vinho aqui? Claro, com barrica. Então vamos nessa, vamos degustar um vinho aqui. Tá aqui o tempo todo no estúdio. Eu não tô aqui falando sobre barrica, estando na meca das barricas, para não degustar um vinho de Bordeaux, né? Sargé de Gros-la-Rose, segundo vinho de uma propriedade incrível de Saint-Julien, lá no Médoc. Se você quiser saber mais sobre segundos vinhos, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico eles, para que você entenda melhor esse conceito de por que eles existem nestas grandes propriedades. Esse aqui, é claro, é um Grand Cru Classé. E honestamente, o Sargé é um dos melhores segundos vinhos aqui de Bordeaux. Adoro, acho sempre muito bem feito. 2021, bela safra também em Bordeaux. Tem material lá na loja também, se você quiser saber mais sobre as safras de Bordeaux, tá tudo comentado de 82 até 2024 e eu acabei de atualizar 2025 também. Para quem compra o material, eu sempre mando ele depois atualizado. É um vinho aí que, começam aqui as decisões, né? 15% de barrica nova e os outros 85% são barricas de segundo uso. Inclusive, eu fui olhar aqui a ficha técnica deste vinho e a ficha técnica desse vinho aqui é um escândalo de boa. É uma aula para quem quer aprender, sei lá, baixa a ficha técnica e bota no tradutor, coloca aí nas IAs da vida. Cara, eles falam tudo que foi feito nesse vinho, desde como eles manejaram o vinhedo, a quantidade de barrica nova, a como que eles fizeram a vinificação, quantos dias ficou na cuba, desculpa, impressionante. E não me surpreende, é uma propriedade muito, muito boa que faz vinhos deliciosos. Vinho que vende no Brasil esse daqui, tá? Milão, né? Milão, que isso aí é o que custa. Vamos lá, vamos provar este cara. Bom, não vou falar muito mais sobre a propriedade, tá? Mas é uma propriedade que possui 300 anos, está na sua, inclusive, 2025. A 30ª, centésima, é isso não? Terceira, centésima, não sei o que falar. Bom, 300ª, né? Ou na sua colheita de número 300, baseada em Cabernet Sauvignon, tá? Então, aqui o blend, depois eu vou colocar aí na tela também, porque são as 4 castas que eles plantam lá. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
e Petit Verdot. Bem interessante. Um pouquinho aí de Petit Verdot. Clássico também de Saint-Julien. Já tá com um cheiro bom. Bom, aqui que é a ideia aqui, né? É ver se este vinho está com a madeira bem integrada. Uma cor maravilhosa, né? De um Bordeaux, bem denso ainda, tá? Segundo os vinhos de grande propriedade, eles podem envelhecer bem também, tá? 15, 20 anos, tranquilo. Mas eles são feitos e pensados para serem degustados aí em 9, 10 anos, essa é a pegada. Você pode guardar na sua casa, com certeza, você vai se deliciar se esperar aí os seus 10 anos. Mas eles têm um perfil bem agradável para serem bebidos também jovens. Então, 2021, estamos aqui já para experimentar ele e eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem interessante. O vinho tá cheiroso, tá espalhando cheiro aqui, tá? E já vamos botar o nariz nele. Ah, nossa, eu adoro Bordeaux quando a madeira é super integrada. Isso aqui é uma delicadeza, uma fineza, é uma estrutura. Realmente é o tipo de coisa que eu penso assim, ó. Você sente aqui a madeira junto com a fruta, junto com o floral, junto com essa coisa fruta negra. Vem uma especiaria, vem um fumezinho, que é um pouquinho de fumaça. Olha, o vinho passa 100% em barrica, tá? São 15% novas, 85% de segundo uso. Mas é uma integração, tá tudo aqui. Só pelo nariz dele já dá pra sentir que, assim, já faz a gente salivar. É o tipo de coisa que eu não sei se conseguiria se você não colocasse barrica. Eu não estou aqui defendendo o uso, eu só estou defendendo o uso bem feito, bem colocado. Eu gosto e sei apreciar muitos vinhos sem madeira nenhuma. Agora, o que eu espero de um grande Bordeaux é justamente que essa madeira esteja lá como ela tem que estar. Nariz lindíssimo. Eu sou um degustador de Gros Rose, tá? Um degustador de Sargés. É a prova de que, segundo os vinhos bem feitos, são grandes vinhos também aqui de Bordeaux. Vamos provar ele? Delicioso, fácil, tanino super sedoso, bem redondo. Dá para envelhecer? Dá, mas como eu disse para vocês, já tá como tem que ser. Isso aqui, meu Deus, com churrasco, uma bela carne. Olha, que Saint-Julien também é uma denominação de origem que eu adoro, tá? É um vinho que faz jus a aquilo que a gente fala de Bordeaux elegante. Gente, belíssimo vinho, possível de se comprar no Brasil, grande propriedade, excelente qualidade, uma perfeita prova de que madeira e vinho podem se dar super bem. Espero que tenham gostado. De novo, se inscreve aí no canal, por favor. Deixa o seu like também, tem gente que assiste aí, enfim, não deixa like, não se inscreve. Me ajudem por aqui, porque isso é importante demais para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo e, com muito prazer, Santé!